o consumo de energia elétrica, né, de duas famílias. Você tem aqui lá em cima, a parte de cima, consumo em kWh. Setembro de 2011, 292, outubro de 2011, 284, novembro de 2011, 301. Né? Aliás, duas famílias não, de uma família. Não tem nada de duas famílias aqui. E aqui continua. Dezembro de 2011, 292, janeiro de 2012, 281 e fevereiro de 2012, 242. Né? Isso aqui é o consumo apenas de uma família. Quando ele fala média, né, a gente ainda vai falar sobre isso. Mas, na verdade, falar sobre isso é uma coisa muito tranquila. Né? Existem 3 médias básicas que a gente precisa relembrar. Lembram delas? Média, quais são mediana e módia. Não. Isso aí é estatística. Eu digo média mesmo. Quais são as médias? Isso. Aí? Geométrica? Isso aí, fala. Isso. E tem uma outra. Falta uma que eu sempre esqueço. Nada. Não, isso aí é estatística, homem. É a média aritmética, MA. É a média aritmética ponderada, isso aí. E a média geométrica. Né? A média aritmética é a soma de, vamos dizer assim, de parcelas dividido pela mesma quantidade de parcelas. Então, vai fazer uma média aritmética entre 3 grandezas diferentes, você vai somar as 3 grandezas e vai dividir por 3. Ok? Quando é uma média aritmética ponderada, ela já tem um fator multiplicativo, que é o tal peso, que é comum aparecer, né? Principalmente quando você está fazendo uma relação de nota, né? Avaliação. O cara fez uma avaliação, tirou 5, mas essa avaliação tinha peso 3. Na próxima avaliação ele tirou 6 e tinha peso 2, né? Então esses pesos são fatores multiplicativos das notas. E aí você vai dividir pela soma dos pesos desses fatores que você multiplica. E a geométrica, ela envolve raiz, né? Por exemplo, média geométrica entre 2 grandezas é a raiz quadrada, porque são 2 grandezas, do produto desses fatores na raiz. Qual é a média geométrica entre 4 grandezas diferentes? É a raiz quarta do produto dos 4 fatores. Relembraram? Tudo bem ou não? A gente vai ver isso em estatística, que é a próxima revisão que a gente vai fazer de Enem. Né? A gente está falando de... Qual foi mesmo a última aula? A revisão de quê mesmo? Alguém lembra? Nossa, sim, não, da revisão. Não foi regra de 3? Isso, então, a próxima revisão vai envolver médias e vai envolver estatística, que é o único tópico revisional assim, de conceito que eu preciso relembrar para vocês do Enem. E aí depois massacrando exercício, continuando nos exercícios. Então aqui a média de consumo mensal é uma média aritmética simples, onde você vai somar a quantidade de quilowatts-horas de cada mês e dividir pelas quantidades, né? Como são 6 informações diferentes, né? Que foi de setembro a fevereiro, você vai pegar cada um desses meses, vai somar e vai dividir por 6. Vocês estão ouvindo, gente? Mamão papaya. Estão ouvindo, galera? Maravilha, né? Aí fica mole, né? Então aqui sem problemas, né? Representação da média aritmética é uma letrinha que você queira com um tracinho em cima. Normalmente eu boto N. Então somou todas elas e dividiu por 6, que era a quantidade de fatores que estava sendo somado aí, e chegou a 282. Questão mole, né? Pego no molengo, molengo temo. Ô, Bruno. Fala comigo. A gente não vai revisar juros, não? Sim, companheiro. Sim. Ah, porque você falou só da estatística e das médias? Sim, mas é porque quando eu mexer com estatística... Não, minto. Eu vou mexer com juros só em exercício.
eu não vou falar conceitualmente, não. Eu vou puxar através de exercício. Ok? Entendi. É porque eu não lembro de nada. Mas então, as considerações, vamos dizer assim, de conceituais de juros, é mais você lembrar, né, da relação juros simples, juros compostos, aumento e desconto, né? E aplicar isso num contexto lá do básico da porcentagem. Não tem, assim, grandes mistérios. A não ser que quando o juros seja de composto, né? E aí ele fique, vamos dizer assim, ele fique demonstrado numa questão que você tem um perfil de PG embutido nele. Aí ele se torna um pouquinho mais complexo. Porque o conceito, né, de juros compostos, ele pode ser compartilhado com a PG, né, com o processo de progressão geométrica. Aí quando ele faz esse paralelo aí, fica um pouquinho mais complexo, né? Mas isso não é muito característico do Enem, não. Isso tem uma característica mais específica da UERJ. Ok? Bom, olha aqui, ó. Outra questão, né, que está envolvendo razão. Número 140. O cara fala assim: a noz é uma especiaria muito apreciada nas festas de fim de ano. Uma pesquisa de preço feita em 3 supermercados obteve os seguintes valores. No supermercado A é possível comprar nozes a granel no valor de R$ 24,00 o quilo. O supermercado B vende as embalagens de nozes hermeticamente fechadas com 250 gramas, né, a R$ 3,00. E o supermercado C vende nozes a granel a R$ 1,50 a cada 100 gramas. A sequência dos supermercados, de acordo com a ordem crescente no valor da noz, tem duas coisas que você precisa analisar aqui. Quais são elas? Quais são as duas coisas que a gente precisa analisar aqui na questão? Tudo no mesmo negócio, né? Tipo, uma tá em quilo, tá em grama. Mas aí quais são as duas primeiras análises que você precisa fazer? Ninguém? Ninguém arrisca nada? Eu preciso olhar para a questão, né? Ele está me pedindo assim. Ele quer saber a sequência de supermercados, né? De acordo com a ordem crescente de valores. O que é isso? Do menor para o maior. Ou seja, o que eu pago mais barato até o mais caro. O que é isso? Não é um custo-benefício? Razão, né? É uma razão, exatamente. Né? Mas você falou que tinha que fazer a questão das unidades, né, Breno? Sim. Mas não necessariamente você vai precisar, né, de tanto ajuste assim. Olha aqui qual é feito no supermercado A. Vamos relembrar. No supermercado A é possível comprar nozes no valor de R$ 24,00 o quilograma. Né? No supermercado B, ele vende as embalagens de 250 gramas a R$ 3,00. Tá vendo? E no supermercado C, ele vende R$ 1,50, 100 gramas. Né? Olha o que eu fiz. Eu fui calcular o preço de cada nozes, né, por 100 gramas. Por quê? Porque tanto no C quanto no B era vendido em gramas, tá vendo? Captou a ideia? O que eu fiz? Sim. Tranquilo? Por que eu dividi 24 por 10? Porque você tá usando 100 gramas, tá? É em quilo, né? Então 100 gramas é 10 vezes 100, né? Muito bem, Breno. Muito bem. Então eu peguei o 24, que era o preço do quilo, né? Dividi por 10, porque era 10 vezes, não é isso? Tranquilo? E aí deu 2,40, né? E aqui? Por que eu multipliquei 4 vezes 3 e dividi por 10? Porque 250 gramas é 4 vezes... Tipo, são 4 partes do quilograma. Muito bem, seu Breno. E aí deu 1,20, né? E ali no mercado você não tinha necessidade de fazer, porque ele já estava no estilo normal que eu precisava, que era 1,50. Então, o que foi feito? Essas transformações é muito importante também. Por quê?
Porque normalmente você vai ficar catando a unidade, o que é natural. Né? Tu fica pensando, quilograma, grama, grama, quilograma, quantas casas de reais eu ando de um lado para o outro e tal, mas usa o padrão mais fácil. Qual é o padrão mais fácil? É porque ele está fazendo aqui uma comparação. Na última, no caso no supermercado C, você já tem o preço por grama. Tá vendo? Esse preço por grama vai te dar uma facilidade melhor de comparação. Por quê? Porque você não... Na verdade, até está usando um raciocínio lógico, né? Nem sempre esses critérios são adotados, mas assim, qual o raciocínio lógico? O preço, como é nozes, você não vai levar 1 quilo de nozes, né? Tem gente que compra, mas usando o raciocínio lógico. Normalmente você relaciona o preço da grama, né? Vamos dizer, o real por grama. Ou seja, fazendo essa associação, usando... O que ele fez aqui, ó? Ele usou o do supermercado C como referencial, ó. Tá vendo? Ele pegou o que era 1,50, né? E 100 gramas e usou ele como referência. Por quê? Porque os outros ele fez tudo por 100 gramas. Preço a cada 100 gramas. Então você teve 2,40 no A, 1,20 no B e 1,50 no C. Né? Botando na ordem B, C e A, dava a letra C. Essa questão é interessante. Ela tem um perfil fácil, mas você precisa ficar atento para a melhor forma de você fazer as transformações. Né? Alguma pergunta aí? Não, tudo bem. Tranquilo? Show de bola. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, uma outra questão de média. Né? Onde ele faz aqui uma comparação bem básica. Bem básica mesmo. Qual é a comparação que ele está te fazendo? O teu referencial da questão é a tabela. É de novo uma tabela. Né? Então ele está falando sobre os acidentes banais, né, como escorregões, quedas e tropeços, se tornaram a seguinte maior causa de morte na humanidade. A tabela a seguir mostra alguns tipos de acidentes e sua incidência, né, em milhares, no caso, no ano de 2009 nos Estados Unidos. Então, na verdade, isso daqui, né, você tem os tipos de acidentes, né? Então são as incidências em milhares no ano de 2009. Tudo nos Estados Unidos, informação americana. Considerando os dados apresentados e a média de machucados em 2009, está falando em média de novo. Ó. Como a sua tabela é uma tabela simples, ela agrega apenas uma informação direta, né, de número de machucados, sua média é uma média aritmética simples. Né? Não tem fatores a se multiplicar aqui. Então você soma todos e divide pela quantidade. A quantidade de informações foram 6. Então você soma todos os valores e divide por 6, você vai achar a média do mesmo jeito. Então, questões relativamente fáceis, né? Deixa eu ver aqui uma outra. Eu quero uma outra que tem. Peraí, deixa eu ver aqui. Isso tudo é o mesmo ano? Do mesmo ano, queridão. Essas questões todas fáceis caíram no mesmo ano, é sério? Sim, sério. Achei que isso aí era seleção. Você selecionou as questões mais fáceis e juntou. Não. Selecionei a prova inteira. Selecionei a prova inteira porque... Cara, se não me falha a memória, foi 19. Ano passado ou ano retrasado. Agora eu tenho que dar uma olhada. Mas eu acho que ela foi do ano passado. De 2018 que não foi. Eu tenho que olhar porque eu tenho muita prova, cara. Isso aí eu acho que é 17. Ano passado. Eu acho que ano passado não foi feito isso. E de 2018 não foi, então só pode ser 2017. Pode ser. Eu tenho muita prova misturada, eu às vezes me perco nas datas. Por que eu na verdade, eu separei essa prova porque ela tem um número muito grande de questões que envolvem razões e proporções. E aí, para justamente vocês poderem aperfeiçoar, né, dentre aí do Mas normalmente conceito.
Não, e não é, né, Breno? São, assim, a gente não... É questão de geometria também, né? Aquele inferno. Vamos chegar nela também, ó. Deixa eu ver aqui embaixo. Deixa eu puxar que eu volto aqui, rapidinho. Ai, não vai pra geometria agora, não. Tá tão na paz. Não, pera aí, só pra gente ver. Aqui, a questão de função. Função quadrática. Opa, deixa eu botar meu PC para carregar. Quadrática ali, já viu o gráfico? A parábolazinha linda, formosa, maravilhosa, né? Vamos aí que o... Pronto. Depois... Ai. Vamos ao contato aqui. Aí depois a gente tem... Deixa eu ver. Envolvendo razão. Envolvendo cálculo básico. Outra de parábola. Função quadrática. Área. Tá vendo, ó? Até você na prova aí, Breno. Sua homenagem. Pois é, olha aí. Eu acho que aqui é o negócio da fatia de meia pizza. Meia pizza, parte da pizza. Tem que ver. Na verdade, isso aqui já é geometria. Deus me Já é livre. área. Né? Aqui já é custo, tá vendo? Ó? Área relacionada a alguma coisa de custo. Ó. No final vai ter alguma coisa relacionada a custo. Né? Opa, aqui, ó. Olha aí, ó. Triângulos inscritos num semicírculo. Tá vendo? Que lindo. Olha uma pirâmide de base quadrada. Eu provavelmente vou pular da prova. Não, que nada. Ó. Olha essa daí que eu vou. Ah, mas essa daqui é a solução que eu dei. Porque ele quer que você identifique dentro da pirâmide. Tá vendo? Quando ele faz aquela demarcação ali dos pontos, ó, dentro da pirâmide. Tá vendo? Você tem o vértice B, aí tem aqui o ponto C e D. Aí ele vai querer que você faça ali uma projeção da poligonal lá dentro da pirâmide. Aí ele quer saber como é que fica esse, vamos dizer assim, como se fosse um reflexo dessa projeção lá na base da pirâmide. Aí ele quer que você diga qual dessas figuras representa isso melhor. Tem que dar uma viajada assim. Deixa eu ver mais geometria. Opa, volume do tronco. Olha, ele deu fórmula. Que feio. Fórmula. Questão de semelhança, com certeza. Né? Questão de função. Função exponencial. Ai, tava tão bom no início, agora começou a piorar. Função log, ó. A função quadrática com log, ó. Olha o log no meio aqui. Junto com a função quadrática, integrando. Mais sistema. Seria para analisar porcentagem, ó, desconto, tá vendo? Aumento e desconto. Ah, isso aqui é muito comum, hein, povo? Eu vou falar sobre isso. Quando você tem aumentos e descontos sucessivos, né? É importante falar porque isso acontece direto. Todo ano aparece uma questãozinha dessa. Acho que geometria só tem aquilo mesmo, Breno. Pô, começou a piorar, viu? Função de log começou a ficar ruim. Não, Breno, ó, são 45 questões. 5 questões tem que ter um perfil difícil mesmo. 5 aparecem num perfil difícil. Uma média de 5 a 6. Não passa disso, não. Difíceis mesmo. Bota aí mais 6 difíceis, mais umas 15 medianas, né? 15 mais 6 já dá 21. O restante é regular a fácil. Irregular mesmo, até fácil. Claro, eu estou falando aqui de um grosso modo, porque dentro de leitura, né, de interpretação,
as coisas podem ser fáceis e tal, mas em algum momento você pode cair em alguma cilada, né? Você pode ficar preso e amarrado numa questão e aí você ser surpreendido, né? Em algum momento porque caiu numa armadilha. Ok? Tudo bem ou não? Eu errei ano passado uma questão de estatística porque eu não coloquei na ordem crescente. Eu errei a posição. Ah, sim. Muito bom. Na hora que foi fazer a mediana, né? Porque a tabela me deu a tabela trocada, não me deu na ordem. E aí eu não botei na ordem, fiz a conta, deu errado. E tinha a opção que eu marquei lá nas opções. Sempre tem a do erro. Quando a banca faz uma questão de múltipla, ela vai calcular, ela vai montar o perfil das respostas de acordo com erros possíveis que vocês cometem. A banca já conhece. Né? O cara vai botar na ordem errada. Vai errar um fator. O cara não vai botar na ordem crescente, ele vai calcular direto. O cara vai calcular na ordem crescente, vai botar lá direitinho a resposta certa. O cara vai errar 2 fatores, então eles fazem isso. Tem a resposta para tudo errado, você pegar os valores e sair calculando direto. Tem a resposta para um erro, tem a resposta para 2 erros e tem a resposta normal. Né? É sempre assim. Eles adotam esse critério na hora de montar. Bom, queria dar uma lida nessa 143, né? Que ela tem um efeito interpretativo. Você olha para a questão, né? Você tem dados numa tabela novamente de 7 estados. 7 estados diferentes, né? Em relação aí a um parâmetro de 2000 a 2004 e mostrando aí um aumento, né? De alguma coisa que eu acho que é relacionada à doença. Então está dizendo lá, o Ministério da Saúde acompanha com preocupação a difusão de tuberculose no Brasil. O sistema de vigilância baseia-se no acompanhamento sistemático das taxas de incidência dessa doença nos estados. Depois de credenciar alguns estados e receberem recursos, em 2006 passou a ser de grande importância definir propriedades para a alocação de recursos de combate e prevenção, levando em consideração as taxas de incidência para os anos de 2000 e 2004, conforme o quadro seguinte. Se a prioridade na distribuição de recursos for dada ao Estado que tiver... Porra, é ridículo, né, gente? Essa chega a ser ridículo. Gente, aqui, sério que tem a questão assim? Caraca. Realmente não será, né? Mas assim, tem que estar atento, né? Que é uma leitura básica, né? Ó, ele fala aqui, ó, se a prioridade de distribuição de recursos for dada ao Estado que tiver maior aumento absoluto. Então, o referencial é isso aqui, ó. Maior aumento absoluto. Você que fez a tabela de aumento ou já estava na prova? Não, na prova, homem. Tá doido? Não, essa parte do aumento poderia estar na prova de 2000 até 2004 só, e a gente tem que calcular cada aumento. Não, filhão. Tudo já veio pronto. Caraca, maior aumento absoluto. Em suas taxas de incidência. Aí, ó. Essa é o comando geral da questão. Maior aumento... Pô, ele já deu isso aqui, gente. Como você mesmo falou, né, Breno? Ele poderia ter deixado, né? Para você calcular. Ele poderia ter deixado para você calcular essa coluna toda em branco, né? Aí você ia ver, né, a questão do aumento de 9 para 37,1, 28,1, né? 72,8 para 69, 3,8. Por quê? Fazendo esse cálculo básico, você ia ter um pouquinho mais de trabalho, né? Na hora de fazer a questão. Mas ele já apresentou para você o valor absoluto do aumento. Então, pô, ridiculamente fácil. Questão de interpretação, só ler. Se eu estivesse lendo, eu ia achar que era pegadinha. Então, ainda tem isso, né? Você está fazendo a prova lá naquele pique, você vê um troço tão fácil, tão claro, tão óbvio.
fala assim, cara, não é possível, eu devo estar errado. Eu devo ter errado isso aqui. Né? Tem alguma coisa de errado, tá muito fácil, tá muito objetivo, tá muito direto. Aqui uma questão de um perfil geométrico, onde você tem que identificar, né, uma situação. Tem alguém pedindo para entrar aqui? Deixa eu ver. A Olivia, gente. Oi, Olivia. Você chegou. Tudo bem? Oliver? Eu tô na bolota aqui, tô lá em cima, tá me vendo? Oi, Olivia. Pra mim ela dá oi. Não, não quer falar. Bom, então olha aqui. Desisti. Depois ela fala comigo. Eu tô no Então, mudo, aqui, desculpa, eu tava mudo. Oi. Tudo bem, amor? Tudo bem, Bruno. Desculpa, Então, tava falando. Grazi. Tava falando. Ah, eu tô Nada, com câmera, tranquilo. peraí. A Duda falou que você tava com compromisso, sem problemas. Sem problema. Aí eu falei até para ela se você precisasse de um psicólogo matemático para você vir fazer consulta comigo. Obrigada, Bruno. E aí você não gasta dinheiro. Você não gasta dinheiro. Bom, então vamos lá. Nessa questão número 144, né? Ela é uma questão assim de raciocínio lógico. Por quê? Porque ele vai mexer com uma planificação, né, do cubo. O que é o cubo mesmo, hein, Breno? É um auxiliar técnico de geometria. Paralelogramo, sei lá. Ele é o quê? O cubo é o quê? Como é o nome daquilo? O que é o cubo, Breno? É paralelogramo? Não, é outra coisa, esqueci o nome. Não. Começa Ele com é um H. troço que tem todos os H? H? HE. O que é um cubo, gente? Como é o nome do cubo? Matematicamente falando. Não sei o que é isso, não. Hexaedro. O cubo é o famoso hexaedro, né? Que apresenta 6 faces quadradas. Não é isso? É ou não é? Tranquilo ou não? São 6 faces quadradas. Então, ó, a situação é a seguinte, ó. Ele está dizendo que uma aula de matemática, a professora propôs que os alunos construíssem um cubo a partir da planificação em uma folha de papel representada na figura a seguir. Pô, então olha só que legal. Né? Aí, detalhe, deixa eu acabar de ler aqui para você entender. Ó. Após a construção do cubo, apoiou-se sobre a mesa a face com a letra M. As faces paralelas deste cubo são representadas pelos pares de letras. O que é as paralelas que ele está falando? É que está na frente e no fundo. Né? Ou seja, mas, cara, se você prestar atenção, um detalhe da figura, que a figura está colorida, você resolve, você mata a alternativa correta. Por quê? Toda vez que você tem um cubo, a planificação dele pode ser feita desse jeito, né? Como assim? Imagina você ter esses quadradinhos assim, né, coladinhos um no outro, e você vem dobrando, como se fosse uma dobradura. Nessa dobradura, você vai encaixar o E, né, com quem? Desculpe, esse E em azul com R em azul. Esse M em laranja, meio vermelhinho laranja assim, com outro E em laranja. Esse N em amarelo com esse B em amarelo. Ou seja, eles vão estar de fundo um para outro, um de frente, como se fosse assim, de frente um para o outro, né? Quem quiser depois, né, que assim está meio que viajando nessa situação, desenha isso, esse papel,
né? 2, 3, 4, 5, 6, né? Faz as numerações, faz marcado as numerações. E aí, quando você fizer marcado, vai dobrando. Quando você fizer essa dobradura na figura, né? E você gerar o sólido, que é o hexaedro, o cubo, você vai conseguir identificar o que eu estou falando. Aqui, nesse caso da prova, o cara deu a deixa. Por quê? Ele botou o colorido, ó. É laranja com M laranja. N amarelo com B amarelo. É azul com R azul. Ele fica assim naquela, né? Tu entra naquela vibe de novo. Putz, grila. Tá muito óbvio isso. Não é possível, né? Mas se você pensar na dobradura, você vai conseguir identificar isso, né? Dobra ela direitinho. Pontilha ela, né? Onde você tem que dobrar. Você vai dobrar aqui, né? Você vai dobrar aqui. Não entendi, Breno. Se você não tivesse falado das cores, que elas se juntam, eu nem ia ter percebido. Eu fiz o cubo sem olhar as cores. Eu não sabia que a cor ia complementar. Achei que era aleatório. Tu conseguiu enxergar? Sim, porque chega uma hora que não tem pra onde você dobrar mais, só tem uma opção. Pô, beleza. Isso é importantíssimo, Breno. Você chegou nessa conclusão através do teu campo visual, top. Isso é top, né? Isso é ótimo. Praticar, né, essas brincadeirinhas, né, consideradas brincadeirinha, são importantes. Por quê? Porque você consegue moldar, né, a geometria na tua mão ali. E aí você está vendo o concreto, está vendo acontecer. Isso é importante a beça. Opa! Essa questão número 145 é interessante. Ela é considerada uma questãozinha mais difícil, né? Vamos analisar ela. Uma churrascaria cobra no almoço R$12 por pessoa. Após as 15 horas, esse valor cai para R$9. Estima-se que o custo total de um almoço seja R$7 por pessoa. O cara aqui já te deu 3 informações diferentes. Ele diz que a churrascaria no almoço cobra R$12 por pessoa. Quero saber onde é essa churrascaria aí, porque eu vou nela, né? 12 merréis o almoço na churrascaria por pessoa. Depois das 3, em vez de pagar 12, tu paga 9, né? Mas o custo total do almoço é R$7 por pessoa. Beleza. Em média, por dia, almoço na churrascaria 1.000 clientes, né? Sendo que 3/4 deles comparecem até às 15 horas. Qual é o lucro médio por dia dessa churrascaria? Alguém teria aí uma ideia concreta Bruno, para solucionar a questão? Uma coisa. Uhum. Pode falar. Tipo, ela cobra R$12 por pessoa, só que o almoço saiu a R$7? Isso eu também não entendi. Eu tô confusa. Não, ele tá falando que... Ele tá dizendo que o custo de um almoço é R$7, né? Quando ele cobra 12, é como se ele estivesse tendo R$5 de lucro. Concorda comigo? É como se ele gastasse R$7. É como se ele gastasse R$7 para fazer o almoço, para montar um prato de almoço. E ele cobra 12. Entendi. Isso aí é o custo para fazer o prato, não a pessoa está pagando R$7. Não, a pessoa está pagando 12. Entendi. A pessoa está pagando 12. Ele está lucrando 5, né? Quando ele cobra 12. Quando ele cobra 9, ele está lucrando só R$2. Ok ou não? Foi aí, Beli? Agora faz sentido. Entendi. Obrigada, Bruno. Tenta aí fazer uma consideração para essa questão. Porque ela te dá informações diferentes. E aí pede o lucro médio. Eu acho que 750 pessoas pagam 12, né? E os outros 250 pagam 9, né? Só que aí o lucro é 12 menos 7, 12 menos 9. Ou não, 9 menos 7, falei errado. Faz a conta aí para ver se vai bater. Com 4.250, que é a resposta oficial. Mas fez sentido o que eu falei ou eu viajei? Tem sentido. Aí, tá começando a surgir outras ideias. Fala de novo, Zanon, o pessoal escutar bem.
Por quê? Tô começando a gostar desse enredo, hein? A galera tá começando a ficar sagaz. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que eu entendi mais pela lógica que o Breno falou. Tranquilo. Sem crise. Não ouvi a voz do Lucas hoje. Lucas tá aí? Lucas Alckmin tá na área? Tô sim. Ah, não escutei sua voz. Amanda tá aí? Oi, tô. Também não escutei você. Mocelin tá na área? Dona da churrascaria? Tô aqui. Não fala nada. Calvino também tá calado, não fala nada. Mas tô acompanhando, tô fazendo aqui. Boa! Ah, tá. Pô. Aí, eu gostei. O Sérgio até hoje fala disso, tá? Pô, só fui lá uma vez na minha vida. Muito caro, cruz credo. Mentira, todo final de semana você tá lá, não quer abrir o jogo pra gente. Ah, tá. Matheus, os dois estão aí? Oi, Bruno. E aí? Tranquilidade? Tranquilo. Cadê o outro? Tá na área? Ou não? Falou no chat. Tá falando no chat. Ah, manda ele abrir o áudio aí, ô. Abre o áudio aí, sem vergonha. Tá com vergonha, pô? No chat eu não vejo, tá tudo aqui compartilhado. Quem mais? Não se pronunciou. Vitor? Bruno, eu achei a letra E. Letra E? É. Ih, achou baixo. Não apaga não, deixa o seu aí pra você ver depois onde foi o erro, tá? Não apaga não. O pessoal do resort, tá aí? Cadê o pessoal do resort? Parque das Canecas Finas. Sabia não, gente? Sara tem uma casa no resort. Ô, Bruno, é exatamente isso. Agora eu fiz a conta. Eu falei. 4.250? Porque o que eu fiz? Tem 3 quartos, são 1.000 clientes. 3 quartos de 1.000 é 750. Certíssimo. Então eu fiz 12 menos 7 dá 5. Então é 750 vezes 5. Dá 3.750. Aí o resto outro é 250 vezes 2. Tudo bem, Breno. Tá vendo como é que o seu poder de persuasão está melhor? Agora que o Breno falou, eu achei onde eu errei. Porque eu botei vezes 3, eu fiz comparando ao 12. Era para ser comparado 9 com 7. Que é o valor do prato. Entendi. E aonde entra a história que o Zanon citou do custo médio? Ou do lucro médio? Perfeito. Porque está dizendo em média por dia. Exatamente. Ô, Breno, você está me surpreendendo, hein? Tô gostando de ver, hein? Nem Muito eu tô bom. acreditando. Muito bom. Usa toda essa sua tranquilidade de agora, nesse momento que você está treinando, né? Transfere ela para a tua prova. E aí você vai sair muito bem. Ó. Não precisou usar, o Zanon, aquela questão da média que você relatou. Por quê? Porque ele estava dizendo aqui já, ó, em média, por dia, almoçaram na churrascaria 1.000 clientes. Entendeu, Zanon? Então não precisou fazer no final aquela média básica, né? Aqui foi o cálculo que o Breno falou, ó, 3 quartos de 1.750 clientes, né? Esses almoçam até às 15 horas e 250 clientes que vão almoçar após as 15 horas. Não é isso? Então, R$12, né? Aqui o cara fez no bolo todo. Depois ele fez a retirada, né? Tá vendo? Ele fez aqui a solução clássica, ela tá apresentada como geral. Mas o Breno fez mais objetivo. Qual é o objetivo? Né? Se o cara cobra R$12
para o almoço por pessoa e ele gasta R$7 para montar o almoço, o lucro dele aqui é de R$5, né? E depois, às 15 horas, como ele cobra 9, o lucro dele passa a ser de R$2. Ok? Então, ele fez isso. Ele multiplicou 5, né, por 750. Quanto deu mesmo, Breno? 3.000 e... 3.750. 3.750. Foi isso que deu? Sim, Foi isso, Breno? foi. Meu cachorro tá Boa, latindo, tudo aí. não tô conseguindo falar. E o outro? Ele pegou os 250 e multiplicou por 2. Não é isso? E o resultado somou, deu 4.250. É só verificar essas contas aí que tu fez, Breno. Para tu não ver se tu não tá dando cabeçada. Calma aí. 5 vezes... Eu queria até te responder o que eu fiz, mas eu não consigo. O cachorro não. Agora parou. Ó, o que eu fiz? Não, bota Eu dividi. uma mordaça Eu, nele. 100. A quarta parte de 1.000 é 250. Porra. Eu também fiz assim. Eu sei que deu certo. Só Tá isso que eu certo, tenho pra mas dizer. tá certo. Tá certo, sim. Pode fazer assim, não vai dar problema nenhum, não. Tá certíssimo. Ótimo, né? Chamaria a atenção de vocês aqui na questão, né? Nessa frase aqui, quando ele fala assim, estima-se que o custo total do almoço seja de R$7 por pessoa. Essa frase ela é importante porque ela é o referencial da sua questão. Como assim o referencial? Ela está te dando uma base, né, de comparação na questão. Por quê? Porque ele cobra R$12 até as 15 horas e R$9 após as 15 horas. Só que para ele montar esse prato, né, o custo que ele tem para produzir o prato é de R$7. Então você vai fazer a questão do lucro, né? Esse lucro em relação ao preço até as 15 horas, 12 para 7, R$5. E depois das 15, 9 para 7, R$2. E aí esse preço de lucro, ele multiplicou pela quantidade de pessoas, né? 3/4 até 15 horas, 3/4 de 1.000, né? Dá 750, e o restante é 250 para dar 1.000, que é o que vai consumir o almoço após as 15 horas. Aí multiplicou-se, chegou ao resultado. Tudo bem ou não, meu povo? Tudo bem aí, entendido? Sim. Sim. Essa é uma questão que ele contextualiza a situação, né? E te dá referenciais de valores diferentes. Você precisa estar atento a isso. Beleza? Tranquilos? Ah, essa número 146 ela é assim, de bola, ou de peteca. Em uma floresta existem 4 espécies de insetos, A, B, C e P, que têm um ciclo de vida semelhante. Essas espécies passam por um período em anos de desenvolvimento dentro de seus casulos. Durante uma primavera, elas saem, põem seus ovos para o desenvolvimento da próxima geração e morrem. Além disso, a espécie P passa 4 anos... Não, peraí, pulei aqui. Pulou. Sabe-se que as espécies A, B e C se alimentam de vegetais e a espécie P é predadora das outras 3. Né? Das outras 3. Além disso, a espécie P passa 4 anos em desenvolvimento dentro dos casulos, já a espécie A passa 8 anos e a espécie B passa 7 anos e a espécie C 6 anos. Caraca, olha a gama de informações que você precisa separar para você não se perder, né? Ou seja, é o tempo de duração no casulo, né? A espécie P passa 4 anos, né? A P é a predadora das outras 3, né? Da A, B e C. A P fica 4 anos no casulo, a A fica 8, a B fica 7 e a C fica 6. As espécies A, B e C
só serão ameaçadas de extinção durante uma primavera pela espécie P, se apenas uma delas surgirem na primavera junto com a espécie P. Então, ela vai estar considerada assim, será considerada extinta se na época coincidir, né, com a espécie P. Ok? Nessa primavera atual, todas as 4 espécies saíram dos casulos juntos. Danou-se. Qual será a primeira e a segunda espécie a serem ameaçadas de extinção por surgirem sozinhas com a espécie predadora numa próxima primavera? E aí? O que te faz lembrar essa questão? Oi? Não entendi. Não tem que analisar os múltiplos, os divisores, chegar uma hora que o ano vai bater. Como é o nome disso? Qual seria o nome disso? A gente está num contexto de MMC ou MDC, né? Vem aquela dúvida. Seria MMC ou MDC, né? Aí ele pergunta assim, né? Qual será a primeira e a segunda espécies a serem ameaçadas de extinção por surgirem sozinhas com a espécie predadora numa próxima primavera? Então você tem que ver o seguinte, né? Tem que analisar. O P de 4 em 4 anos. A A de 8 em 8. Né? A B de 7 em 7. E a C de 6 em 6. Vocês teriam uma noção básica de como vocês poderiam organizar isso nesse contexto aí para poder solucionar a questão? Tipo, no papel? Tenta fazer uma organização e me dizer mais ou menos. Fala. Tipo assim. Sim, mas o raciocínio que eu tive. Se a A passa de 8 em 8, a P passa de 4 em 4, quando a P estiver no segundo, a A vai estar saindo na primeira, então elas vão sair juntas. Depois, a C é de 6 em 6 e a P de 4 em 4. Quando a 4 estiver no 12, quando a P estiver no 12, a C também vai estar no 12. Não é isso? Colocar como, não? Sistema. Olha como é que o cara deu a solução. Cara, sistema acho que ia dar mais trabalho. Olha como é que o Enem mostrou a solução. Através de uma tabela. Né? Claro, eles vão sair do marco 0, né? Na verdade, o que ele está fazendo aqui? Um múltiplo. Tá vendo? Uma que sai de 4 em 4, você pode dizer, é a espécie P, que você está olhando para os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16. E assim vai. Né? Ele não estendeu muito porque vai começar a bater. Né? Depois, a A sai de 8 em 8. Então, 0, 8, 16, 24, 32. A B sai de 7 em 7. 0, 7, 14, 21, 28. Tá vendo? O que acontece, né? Você começa a bater, aí vamos ver a C. É de 6 em 6. 0, 6, 2, 12, 18 e 24. Você começa a observar que a P e a A, elas vão coincidir, ó, aqui logo no início, tá vendo? Na segunda saída da P, já vai coincidir com a primeira da A. Né? A P também coincide com a segunda saída da C. Mas a pergunta que ele faz, na verdade você está analisando um mínimo múltiplo comum. Por quê? Toda vez que o cara mencionar para você no enunciado que as coisas estão variando de tanto a tanto regularmente, isso é uma ideia de múltiplo. Ideia de múltiplo vem de mínimo múltiplo comum. Ele está destacando o menor intervalo de tempo entre eles. Ok? E na pergunta, ó, ele está perguntando para você, ó, qual será a primeira e a segunda. Só vai ter primeira e segunda mesmo. Né? Por quê? Não pode ser que tenha mais na frente. Né? Você pode, de repente, bater com mais lá na frente. Né? Mas aí, como você quer no menor intervalo de tempo, porque
é uma ideia de MMC, que tem, né, o significado de mínimo múltiplo comum. Tá bem claro essa ideia. Então ele vai pegar logo as duas primeiras. Ó. Qual será a primeira e a segunda? A serem ameaçadas por extinção, por surgirem sozinhas, com a espécie predadora na próxima primavera. Então o que ele fez? Ele comparou, né, a ideia do múltiplo do P, que era de 4 em 4, com as duas primeiras que vinham logo. Ó. A A, tá vendo? Depois vinha quem? A C. Então ele botou, ó, a primeira a ser ameaçada é a A e a segunda é a C. Cara, eu acho essa questão de um perfil assim muito elegante. Por que elegante? O cara faz uma contextualização, né, de uma situação no problema, onde ele traz para cá, né, vamos dizer assim, uma teoria básica, né, de um princípio de biologia, de um estudo da biologia. Está falando ali da evolução, né, da questão dos vegetais, a questão do casulo. Pô, e aí ele faz um arranjo disso, né, com o período dessa espécie, com o período que essa espécie, né, passa o tempo dela no casulo. E esse arranjo, que é um fator numérico, ele contextualiza isso numa ideia de MMC. Eu acho isso uma questão inteligente, no sentido assim, da galera ter uma percepção. Isso é uma questão onde ele está querendo fazer com que você desperte o seu raciocínio lógico, né, de uma forma bem detalhada, e você preste atenção. Porque o conceito da questão é fácil. O conceito é muito fácil. Quando você entende que ele fala passa em 4 anos de desenvolvimento, né, o outro passa 8 anos, depois o outro passa em 7, ele está te dando uma sequência de desenvolvimento de cada uma das espécies, né? E isso vai acontecer de fato de tempo em tempo, regular. 8 em 8, 4 em 4, 7 em 7, 6 em 6. E aí você transpor isso para o conceito da matemática, você cai nesse conceito do MMC, que seria o mínimo múltiplo comum. Perguntas aí, meu povo? Não. Tranquilo? Show de peteca, né? Opa, uma questão aqui, ó. Essa eu diria que é uma questão bem cretina do Enem. Por quê? Ela vai apresentar um perfil de geometria espacial. Mas, na verdade, né? Será que ela vai ter todo um perfil de espacial? Tem muita cara. O Enem tem essa característica, né? Essa característica é muito comum aparecer no Enem. Apresenta-se um perfil de geometria espacial e aí no final das contas, né, ele vai te mostrar, né, vamos dizer assim, um perfil, um cálculo básico de uma outra situação. Certo? O Zanon tá prestando atenção legal na aula mesmo, hein? Acabou de postar um negócio aqui no Facebook que apitou para mim. Meu amigo, sabe qual é o problema? Eu tô com o computador aberto em tudo. Humberto! Essa foi boa. O meu computador tá com tudo aberto. WhatsApp, Facebook, tá tudo aberto nele. Aí, pum, apareceu um sinal. Quando eu vi, Thiago Zanon, esse cara me mandou uma mensagem? Não. Ele postou um negócio. Bacana, né? Fofinha a beça. Te reprovar, hein, Zanon? É o cachorro do seu pai? Aquele cachorrinho que ele apareceu lá na foto? É o cachorrinho? Que você colocou, cara, na resposta da prova. Sabe que eu nunca mais vou esquecer disso, né, Zanon? Como? Cara, é pra... Não, eu achei que você tivesse feito de sacanagem mesmo. Tipo assim, você não sabia fazer e aí colocou. Não, aí você colocou uma foto aleatória de uma pessoa passeando com um cão. Eu não sabia que essa pessoa era o seu pai e o cão era o seu cão. Muito hilário. Mas aqui, o
questão cretina, né? Um reservatório de uma cidade estava com 30 metros cúbicos de água no momento em que se iniciou, né, que iniciou um vazamento estimado em 30 litros por minuto. Presta atenção. Por minuto, né? Deixa eu grifar o 30 também. O 30 litros por minuto, ele é... Porra, só ficou um minuto. Ele tem um nome. Qual é o nome disso? 30 litros por minuto. Como é o nome disso? Fala aí, gente. Qual é o nome? Posso chamar esse 30 litros por minuto de quê? Ô, Bruno, isso tá aí hoje, Bruno? Não tô te ouvindo. Eu acho que ele saiu. Hã? Saiu? Bruno abortou a missão? Então, 30 litros por minuto é uma vazão. E a vazão, ela é uma razão de quem? De volume por tempo. Tudo bem ou não? Então, quando o cara fala 30 litros por minuto, ele está apontando para você que tem uma razão ali. Aquela razão é uma, né, relação de uma vazão, que está vazando a água, né? Então, essa vazão está relacionando o volume, que está em litros, pelo tempo que está em minutos. Tranquilo? Então, ele fala, depois de 20 minutos, a partir do início do vazamento, uma equipe técnica chegou ao local e gastou exatamente 2 horas para consertar o sistema e parar o vazamento. O reservatório não foi abastecido durante todo o período que esteve com o vazamento. Qual foi o volume de água que sobrou no reservatório em metro cúbico no momento em que parou o vazamento? Alguém teria alguma ideia interessante? Falem comigo. Quero ouvi-los. Eu só sei que ficou vazando 2 horas e 20 minutos, né? Ficou falando o quê? Ficou vazando no tempo de 2 horas e 20 minutos, porque eles demoraram 20 para chegar e depois 2 para consertar. Muito boa atenção aí. Como passa metro cúbico para litro? Ah, Litro quem falou? é decímetro cúbico. Lucas, faço ideia. Boa, Lucas. Pode passar para decímetro cúbico, fica mais fácil, porque 1 litro ele tem aproximadamente 1 decímetro cúbico. Entendeu? Uhum. Então, talvez fique mais fácil fazendo isso do que usando o próprio litro em metro cúbico. Mais alguém quer falar algo sobre o desenrolar da questão? O Bruno saiu mesmo da aula? Saiu, ele não tá na lista não. Que isso, não quer nada o Bruno, né? Quem mais quer? Será? O que vocês acham? Mas você tem a medida do reservatório? Mas eu acho que não precisa saber o tamanho dele, só saber quanto que ele perdeu. Pra saber quanto falta. Mas vamos lá. Vocês têm as dimensões do reservatório? Tem. Cadê as dimensões? Ué, 30 metros cúbicos. Não. O reservatório de uma cidade estava com 30 metros cúbicos de água no momento em que iniciou o vazamento estimado de 30 litros por minuto. Ele está dizendo que ele estava com um volume de 30 metros cúbicos. Ele está dizendo para você que esse reservatório ele é cubo. Porque ele está falando metro cúbico, não quer dizer que ele é um cubo. Uhum. Mas entendeu? esse é o volume inicial, não? Tipo, de quanto de água tinha. Ele é um volume de água que estava no momento ali. Então, será que ele é o volume e a capacidade toda do reservatório? Mas isso não pede na questão, pede. Não precisa disso. Não pede. Não. Mas é o que eu estou perguntando, eu estou questionando. Será que isso representa a capacidade total do reservatório? Não sabemos. Não, mas acho que isso não interessa, né? Mas eu acho que não é pertinente. Porque dá pra fazer... Mesmo que tivesse dado de cálculo, com a mesma pergunta, a gente não precisaria usar.
Faz 30 litros vezes 140. Passa pra Muito metro bem, cúbico. seu Zanon. Se usar. É isso aí. É isso aí. Olha só. Primeiro que o Breno já tinha dado o pontapé inicial correto, né? Por quê? Ele falou, o cara levou 2 horas para consertar e eles chegaram depois de 20 minutos. Então o vazamento total, né, em relação ao tempo foi 2 horas e 20 minutos, né? E 2 horas e 20 minutos dá 140 minutos. Ok? Passou tudo para minuto. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Era importante sintonizar o tempo aqui. 20 minutos, né, depois do vazamento é que chegou o pessoal para consertar. E eles levaram 2 horas fazendo o conserto. Então, o total foram 2 horas e 20 minutos, que equivalem a 140 minutos. Né? Olha lá. Passamos, né, 30 litros, ele equivale, né, a 30 decímetros cúbicos. Ou 0,03 metros cúbicos. Tá vendo? Eu não sei se você Tem o mesmo significado. É porque 1 decímetro cúbico é aproximadamente 1 litro. Tá? Vou escrever aqui para tu. Não, o litro é decímetro cúbico eu sei. Eu não sei passar do decímetro cúbico para metro cúbico. Nem eu. Ah, não, você vai andar as casas decimais. Presta atenção. Você está em metro. O decímetro é a casa que está ao lado, correto? Do lado direito. Não é assim? Metro, decímetro, centímetro. Não é assim? Milímetro. Beleza? Quando você está de metro para decímetro, você anda uma casa para a direita. Só que como está elevado ao cubo, uma casa que você se desloca vale por 3. Então por isso que ele estava aqui, ó, no 30, né? Aí ele foi para decímetro para metro. Ele andou para... não andou pra... Na verdade aqui é o contrário, né? Você vai de decímetro para metro, né? Então você não vai andar para a direita, você vai andar para a esquerda. Falei o contrário. Porque é metro, decímetro. Se fosse de metro para decímetro, você andava para a direita. Mas como é de decímetro para metro, você anda para a esquerda. Então você está andando para a esquerda, uma casa. Só que como é elevado ao cubo, esse uma casa vale por 3. Então, ó, o 30, a vírgula estava no final. Ó. Ele andou 3 casas. Ó. 1, 2, 3. Aí ficou 0,03. Você pode até tirar esse 0 aqui do 30 no final. Pode ser 0,03. Beleza? Como a vazão era por minuto, o que ele fez? A regra de 3, ó. Quem tinha falado aí da regra de 3 foi o Lucas? Foi o Thiago. Foi o Thiago, né? Tá. Então, o que ele fez, ó? 0,03, né? A cada 1 minuto, né? X para 140 minutos. Multiplicou cruzado. Achou lá, ó, o volume de água que foi desperdiçado 140 minutos depois. Por quê? O 0,03 é por minuto, é a vazão. São os 30 litros, ó. Tá vendo? Então ele usou os dados da vazão. Então, ó, 0,03 vaza a cada 1 minuto, né? Quantos, né, volume, qual o volume, a capacidade de volume que está vazando, que ele chamou de X, e 140, multiplicou cruzado, chegou que foi a 4,2 metros cúbicos de volume que vazaram. Então, qual era o volume que estava lá no reservatório de água? 30. Ele subtraiu do que vazou, 4,2, chegou a 25,8. Por que eu falei que essa questão é cretina? Porque quando ela tem essa questão, esse dado básico de volume, você já pensa na geometria espacial, né? Pelo teu instinto, tu vai logo pensando numa geometria espacial. Só que ela não tem nada de geometria espacial. Nada. O que ela tem é uma relação de proporcionalidade. Por quê? Devido à vazão, ó. 30 litros por minuto. Na verdade, vamos dizer assim, quando ele fala vazamento estimado, eita porra, em 30 litros por minuto, né?
essa ideia do vazamento estimado em 30 litros por minuto, ele é vamos dizer assim, o carro mestre da questão. É ele que vai te dar o norte da questão. Que norte é esse? É dizer que está tendo um vazamento. Está tendo um vazamento, é uma razão. Por quê? Estou relacionando capacidade em litros por minuto, que é tempo. Então, tudo aqui foi referenciado a isso. Passei litro, decímetro cúbico para chegar em metro cúbico, né? Depois, fiz a regra de 3, né? Esse volume a cada 1 minuto, uma quantidade de volume, né? X, né? A 140 minutos. Ou seja, descobri o volume todo que vazou, 4,2. Como eu sabia que o reservatório estava a 30, né? O que eu fiz? O que eu fiz? Peguei o 30, isso aí traí no volume vazado. Cheguei ao volume final. Tudo bem, meu povo? Perguntas? Eu queria saber de vocês. Estão gostando desse ritmo? Quer que eu faça um ritmo diferente? Quer que eu... Claro que eu vou montar outros exercícios, isso é fato, né? Mas quer que eu use uma outra forma da gente resolver? Desse jeito, dialogando, narrando, apontando, desenvolvimento, tá legal. Eu achei que Eu tô gostando. eu também achei muito bom, porque você vê que a gente vai falar e aí a gente fala e só depois a gente se resolve, a gente vai resolvendo junto. Eu acho que assim, tá bem bom. É primordial, gente. É primordial vocês falarem. É muito importante vocês participarem. Por quê? Porque a participação de vocês vai deixar assim, um sentimento dentro de você de firmeza, né? Não é um sentimento de firmeza, mas vocês vão ter mais confiança. Por quê? Mesmo que você tente participar e fale, mas você não está falando, de repente, uma coisa que esteja correta, mas é importante para você se corrigir. Né? Então, é uma fase que nós estamos atravessando agora, que ela é importantíssima. Então, quanto mais a gente debater, melhor será. Por quê? Porque cada vez mais você vai aperfeiçoar, adquirir confiança, né? Construir mais ainda, fortalecer mais ainda a tua base, para quando você se deparar na realidade, você não ficar o teu emocional abalado. Essa construção emocional, ela não é só do perfil da tua mente apenas. Tipo assim, trabalhar o sentimento. Não é só isso. Esse emocional estabilizado, ele vem de uma prática. É um conjunto da obra. Né? Mas a prática é importante. Então assim, esse momento é importantíssimo para que vocês falem mesmo. Coloca fora, não tem vergonha. Mesmo falar que está errado, não tem problema. É até importante você jogar essa dúvida fora, mesmo que ela seja errada, para você se corrigir, para você não errar mais. Então esse momento é um momento importante para isso também, gente. Não tenha vergonha. Isso que eu chamei o outro, ouvindo você. Fale mesmo, não tenha vergonha não. Aqui a gente vai te consolidar. É uma forma melhor de você interpretar esse contexto matemático. O nosso objetivo é esse. Só esse. Para você chegar lá bem forte na hora da prova. Tranquilo? Olha quantas questões nós fizemos envolvendo razão. Ainda tem mais, né? É porque o nosso tempo está no final, chegando no final aí. Mas tem mais questões que mexem até com porcentagem e ao mesmo tempo mexem com razão. Tá vendo? Bom. Mas para hoje, acredito que a gente tenha, né? Mesmo que a gente tenha terminado agora, estamos terminando agora, mas a gente já avançou bastante nesse sentido aí do... Deixa eu interromper esse compartilhamento.